Agora... Não, agora sim. não pede mesmo. Toda vez que eu falo que sim, todo nariz. Por quê? Não, eu respondi. Mãe. Acho que é aqui. Não. Pronto, já resolvemos. Vamos lá. Boa noite, todo mundo. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje é a aula, hoje é o encontro, hoje é o assunto que o menino chora e a mãe não vê. Então, esse é o coração, a carinha da Mariana. Hoje é o coração do nosso grupo de estudo, dos nossos encontros. Eu acho que é o que vai estar de mais distante, assim, não sei se ao longo desses dias, né, dos nossos encontros, o que vocês foram ouvindo, o que nós fomos conversando, com certeza vocês já tinham visto, né, novidade. Talvez o encontro de hoje seja o mais distante da psicopedagogia, tá? E aí eu vou fazer a fala de como que eu chego nisso, né? Assim, não se preocupem, não tem uso de drogas entorpecentes, não há, né, fitoterápico, não há nada disso, tá? Não se preocupem, isso aqui não é uma viagem, é realmente fruto de estudo e de estudo interdisciplinar. Então, assim, quando eu não passei no mestrado para educação lá na Federal do Amazonas, que eu queria fazer só se fosse na Federal, né, porque eu sou dessas, quando eu não passei, eu fiquei triste e tudo, e fiz a seleção para um programa interdisciplinar, chamado Sociedade e Cultura na Amazônia. E aí eu fiquei, tá. O objeto do meu estudo era a infância, era desenvolvimento infantil e aprendizagem, e eu queria estudar realmente pelo viés da psicologia, da história e da sociologia. Eu não queria estudar somente pela pedagogia, só a questão da aprendizagem, mas eu queria compreender como é que a criança, né, no seu aspecto histórico, né, qual é a história da infância no Brasil, qual é o que nós entendemos por infância e criança. Então, assim, o objeto do meu estudo era muito mais complexo do que a pedagogia daria conta. Mas eu só vim me dar conta disso, gente, não sou que nem a Anitta, não, que no final diz que foi tudo planejado e não. Eu só vim me dar conta disso nos meus primeiros estudos, no primeiro semestre do mestrado em área interdisciplinar. Que o que aconteceu? Já no mestrado, eu fui pagar uma disciplina na antropologia, no programa de antropologia, eu fui pagar uma disciplina na medicina. Então, eu comecei a circular entre as várias ciências. E o que isso contribuiu para mim? Caminhando nas ciências diferentes da pedagogia, porque eu sou pedagoga de formação inicial, sou psicopedagoga, então eu sempre estive na que a gente chama na igrejinha, né? Eu sempre tendo acesso às mesmas leituras, acesso às mesmas informações. Os mesmos autores, por exemplo. Quando eu comecei a transitar em outras áreas do conhecimento, eu comecei a me deparar com metodologias diferentes, com abordagem de estudos de caso diferente, com metodologias e recursos diferentes para a pesquisa e com visões diferentes sobre os objetos pesquisados. Onde que eu quero chegar com isso? Quando eu retomo o trabalho psicopedagógico já em 2015, eu começo a perceber que os nossos estudos originais não dão conta. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas hoje em específico, eu percebi que os roteiros que nós tínhamos, as orientações que nós tínhamos para a construção de avaliação clínica não eram suficientes, não respondiam. Por quê? Eu sabia que nós não tínhamos fórmula de bolo, nós não temos receita pronta. Isso é uma coisa assim que os meus supervisionados ficam um pouco chateados comigo, né? Mas eu já falo logo, quando me contratam, eu já falo logo, gente, ou você aprende a pensar comigo, ou não tenho como te dar fórmula de bolo. Eu não tenho como te dar roteiro pronto. Eu posso te dar exemplo de roteiro. Eu posso te dar uma lista, né? Com tais sintomas, a gente usa tais testes para verificação. Mas não existe fórmula de bolo. Não existe, por exemplo, um passo a passo fechado do que eu vou utilizar na avaliação diagnóstica de um disléxico. Não existe um passo a passo que eu vou utilizar na avaliação de um TDAH.
Por exemplo, quando eu faço um post lá nas redes sociais falando, né, como se avalia um TDAH, aquilo ali é o básico do básico. Você olhar, tem anamnese, né, entrevista, uso de testes, é o básico, é o esqueleto. Aquilo ali vai ser desdobrado a partir da anamnese, a partir da queixa. Então, não tem fórmula de bolo. Infelizmente, se vocês estavam esperando que eu entregasse um PDF com todos os, né, raciocínios clínicos, com todos os passos a passos de avaliação, não existe isso, tá? E se alguém prometeu isso para você, saiba que, e hoje vocês vão entender o porquê, em algum momento essa fórmula de bolo falha, porque não existe nem nunca e nem jamais no processo diagnóstico. Não existe receituário pronto. No nosso caso, a gente não tem amoxicilina e que mais que os médicos dão? Paracetamol, né? Você cura tudo com amoxicilina e paracetamol. Não tem. Então, quando eu tive contato com a medicina, né? Quando eu fui pagar a disciplina no programa de pós-graduação da medicina, por que eu fui pagar na medicina? Porque eu precisava de uma disciplina vinculada ao desenvolvimento infantil. E aí eu fui pagar psicopatologias da infância, né? Então, quando eu falo de psicopatologia, quando eu falo de farmacologia, é porque eu não sei tudo, mas eu tenho esse caminho dentro da medicina, né? Eu fiz algumas disciplinas, se não me engano, 2 ou 3, dentro do programa de pós-graduação da medicina, lá da Federal do Amazonas. E por que eu fiz isso? Por que eu fiz essa escolha? Justamente visando o processo psicopedagógico. Quando eu fiz psicopatologia, né, da infância, uma das nossas primeiras aulas foi justamente raciocínio clínico, que foi daí que eu trouxe para dentro da minha clínica e vi que dava muito certo. Então, desde 2016 eu estou na clínica testando isso, tá? Então, não é algo, eu estou falhando porque eu ainda não publiquei nada. Podem me brigar, eu estou em dívida com a psicopedagogia porque eu ainda não publiquei nada. Mas essa é uma aula que eu ministro e ela tem, né, os dados que eu recolhi foram ao longo de 16, 17, 18, 19, 4 anos de clínica. 20, 21 eu não vou nem contar, porque a clínica estava em suspenso, né? Mas o que acontece? Eu separei aqui algumas informações. Então, para começar, o que é o raciocínio clínico? Raciocínio clínico nada mais deixa eu abrir. Hoje a gente tem slides, vocês me respeitem, que hoje nós temos slides, tá? Para vocês verem como é queridinha essa aula para mim. Porque ela é muito diferente. Nós não temos acesso a isso na nossa formação, né? Então, assim, para mim é um prazer estar compartilhando isso com vocês hoje, tá? Ele tá lá no negócio, se enrola aqui na toalha, ó, dentro da... Gente, cuidado com os microfones. Quem está com o microfone aberto? Ninguém, já todo mundo correu e fechou. Então, vamos lá. Ai, cadê? Todo mundo está conseguindo ver? Deixa eu voltar, que eu boto só a minha carinha, consigo. Pronto. Gente, por que não está ficando? Deixa eu... Estou tentando fixar e não estou conseguindo. Agora, vai ficar minha carinha e os nossos slides. Então, esse trabalho do pensamento, do raciocínio clínico, ele é uma simetria, é um trabalho de simetria entre o raciocínio clínico da medicina com a nossa psicopedagogia. Aí você vai dizer assim, poxa, mas nós somos da área de educação. Nós somos uma área interdisciplinar, uma área de estudo interdisciplinar entre a saúde e a educação. Então, cuidado com isso, tá bom? Vamos lá. Quando a gente pensa em raciocínio clínico, quando a gente pensa em pensamento crítico, por que eu bati logo que nós não temos fórmula de bolo? Porque quem tem a habilidade, quem consegue construir a habilidade de fazer, né, de elaborar um raciocínio clínico, de construir um caminho para o diagnóstico,
E esse caminho, ele vai estar no antes, durante e depois, ou seja, antes, na recepção da queixa, durante o processo avaliativo e depois, que são as condutas propedêuticas ou, né, os processos interventivos, no nosso caso. Então, o raciocínio clínico é quem conduz esses 3 momentos. Aí vocês dizem, mas como que antes o raciocínio clínico conduz? Né? Como é que o meu raciocínio clínico já vai conduzir o meu antes, ou seja, a receptividade da queixa? Porque as perguntas que você vai fazer vão estar diretamente ligadas ao seu raciocínio clínico. E aí é por esse motivo que quando o pai entra em contato com você, é interessante você já pedir, né, que ele te diga qual é a queixa, que ele te diga quem está encaminhando, qual é o histórico dessa criança, porque quando ele chega para a anamnese, você já sabe mais ou menos o caminho, quais perguntas serão importantes para a anamnese, quais perguntas serão importantes e fundamentais a serem feitas naquele primeiro momento. Por quê? Quando nós pegamos, né, modelos de anamnese, por vezes esse modelo de anamnese, ele é elaborado como um grande formulário, e ele pergunta as coisas básicas. Coisas básicas são essas: nascimento, gestação, os primeiros anos de vida, principalmente vinculados à psicomotricidade e linguagem. E aí, às vezes, nós esquecemos de perguntar sobre possíveis doenças, sobre a ancestralidade dessa criança, no sentido de, existe algum parente dessa criança que apresenta essa dificuldade de aprendizagem, ou que apresenta esse transtorno de desenvolvimento? Nós sabemos que grande parte dos nossos transtornos de desenvolvimento possuem traços genéticos. Então, quando esse pai consegue te adiantar essa informação, você também consegue adiantar e elaborar uma anamnese mais completa e direcionada para o seu raciocínio clínico. Aí, por que é importante nós termos clareza sobre o raciocínio clínico? Porque ele evita os erros de diagnóstico. Não sei se vocês já passaram por essa situação de ter, né, de fazer uma avaliação psicopedagógica, fechar a avaliação, e na hora de encaminhar para o neuropediatra ou para o neuropsicólogo, você ter conflito de confirmação de hipótese, por exemplo. Eu acho que a Aninha comentou isso na semana passada, sobre uma pacientinha dela, né, que há o conflito. Às vezes você diz, eu acho que foi isso, eu avaliei tais aspectos, eu avaliei tais fatores, e eu cheguei a essa conclusão. Ok. Lembra que eu comentei, vamos ver se vocês estavam ligados, eu conversei com a Ana e disse assim, quando a Ana colocou que a psicóloga não concordava com o diagnóstico dela, né, com a avaliação dela, eu falei assim, Ana, pede para ela te explicar como que ela pensou. É isso aqui. Trocando em miúdos, se a fala da Ana fosse hoje, eu ia dizer, Ana, pede para ela te explicar o raciocínio clínico dela no processo avaliativo. Ponto. Era isso. E aí ela vai me dizer o que nesse raciocínio clínico? Como foi que como é que ela elaborou as hipóteses, como é que ela selecionou os instrumentos e, por fim, se ela confirmou ou não as hipóteses e por que ela confirmou ou não as hipóteses iniciais. Então, o que a gente chama, né, de raciocínio clínico, ele é pautado, né, ele usa, na verdade, uma das nossas maiores e melhores habilidades, que é o pensamento crítico, né, o critical thinking. Então, quando nós pensamos nesse processo intelectual, nós temos aí, né, alguns valores intelectuais que precisam ser levados em consideração. E aí eu coloquei aqui em azul, né, eu coloquei aqui embaixo: clareza, acurácia, precisão, consistência, sólidas evidências, profundidade, extensão e fidelidade. Então, eu sei que, por vezes, quando nós estamos começando, nós ficamos inseguros. E é aí que a gente fala sobre a supervisão. O supervisor, ele precisa ter clareza da elaboração de raciocínio clínico para poder te orientar, para poder te supervisionar. Sempre que eu contrato um supervisor, o meu cuidado é esse. Se ele tem know-how a mais do que eu, né? E aí não é que eu tenha muito, mas ele precisa ter um pouquinho a mais do que eu,
Por quê? Porque ele precisa ver o que eu não estou vendo. Ele precisa entender o caso mais do que eu estou entendendo. Ele precisa ter um olhar mais específico e mais apurado do que eu tenho. Ele precisa ter mais profundidade, mais extensão, e é por isso que eu sempre procuro um supervisor que ele tenha mais experiência, mais tempo de clínica, né? A gente sempre fala que tempo não é documento, mas a experiência, sim. Por exemplo, eu geralmente peço para saber quanto tempo mais ou menos de clínica ele tem, quantos casos ele já acompanhou. Por quê? Porque eu preciso saber se ele tem know-how, né, se ele tem experiência suficiente para olhar o meu caso, tá? E aí, por exemplo, aqui eu até usei um exemplo de medicina, para a gente sair um pouquinho, pensar um pouquinho fora da caixa, tá? E aí é que está o detalhe. Quando eu falo de experiência e de know-how, eu preciso que esse supervisor, e eu preciso também, né? Porque aí a gente vai ficando mais experiente, a gente vai trabalhando, vai ficando mais experiente. Nós precisamos ir fazendo o registro, ir elaborando os nossos caminhos de diagnóstico. Uma coisa que eu sempre faço orientação, né? E é fundamental para a gente, às vezes nós não fazemos da forma correta e devida, é o registro terapêutico. Então, assim, eu sempre faço essa orientação para os meus supervisionados. Organizem os seus registros. Organizem seus registros. Tenham ou a pastinha do Word, né? Tenham um documento do Word. Tenham um registro físico. Eu faço registro físico, tá? Eu ainda sou dessas, eu tenho um caderninho, e aí cada matéria do caderninho eu anoto sobre o paciente. Apesar de, por exemplo, eu trabalhar com eles todos online, eu ainda faço registro físico, eu tenho meu caderno de anotação, meu diário de bordo. E aí, o que eu faço? Com o passar dos dias, eu vou registrando, vou deixando como se fosse um bloco de notas sobre aquele pacientinho. Cada sessão eu vou registrando. Por quê? Porque isso facilita para mim, já no processo de avaliação e, consequentemente, de intervenção, a elaboração dos relatórios finais. Então, eu preciso ter um cuidado com esses registros. Por exemplo, no CBM, eles têm um caderninho de registro do psicopedagogo. Eu acho muito bonitinho, acho bem legal, que ela até coloca, né? Quando a Domi elaborou, tem a parte para você anotar, a parte de baixo, quais são as ações para a próxima sessão, se eu não me engano, e em cima, no cabeçalho, o objetivo da sessão, as habilidades serão trabalhadas, é bem legal. Pensando aqui, eu vou fazer uma folhinha dessa para vocês e deixo lá no nosso grupo, tá bom? Que aí fica bem legal para fazer registro. Não tinha pensado nisso, não. Vou deixar lá para vocês. É facinho de fazer, tá? E aí, por que eu estou falando sobre esse registro? Porque as nossas experiências na clínica vão sendo acumuladas. Então, vai chegar um ponto que você recebe um paciente e você diz assim, quando você vai escutando a queixa, você vai aproximando ele de algum outro paciente que você já trabalhou. Então, a tua experiência, né, o teu raciocínio clínico, ele também vai ser subsidiado pelas tuas experiências. Então, nossa, isso aqui eu já vi. É óbvio que são sujeitos diferentes, em tempos diferentes, com experiências diferentes, mas existem algumas similaridades entre os transtornos de aprendizagem. Existem algumas similaridades entre as dificuldades de aprendizagem que você pode, né, usar os mesmos caminhos, usar as mesmas orientações. E aí vai fazendo adaptação conforme as individualidades, ok? E aí eu trouxe aqui Ai, cadê? Ai, eu me perdi agora que eu fui abrir o bate-papo. Perdão, gente, que eu vi um monte. Você já fez o seu, Fernanda? Fernanda disse que já fez o caderninho dela, pelo que eu entendi. Mas vamos lá, eu fui abrir o bate-papo e me perdi, né? Mas, ó, eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, um exemplo de diagnóstico, né? De raciocínio diagnóstico. Um grupo de estudantes reúne-se para estudar. Um deles espirra e tosse. Outros do grupo estão com a garganta irritada. Isso vem acontecendo há alguns dias. No dia seguinte, todos estão com o nariz escorrendo.
obrigando-os ao uso de lenço de papel. Qual o diagnóstico? Resfriado comum. Verdade. Na atual circunstâncias, vocês me diriam que é resfriado comum? Cadê vocês? Não, Andréia, não seria? Andréia fez. O que seria, Andréia? Num caso desse, ó, tem um monte de estudante, um espirrou e tossiu, o outro já vinha tossindo alguns dias, no outro dia está todo mundo com o nariz escorrendo. Como é que tu chega a esse diagnóstico? O que nós estamos aprendendo agora com o Covid? Alguém se arrisca? Não? Ai, vocês estão tímidas hoje, é? A Mariana falou sintomas, e são só sintomas, né, Mariana? Não tem como fechar o diagnóstico só por causa de espirro, de tosse, de nariz escorrendo. Hoje nós estamos vendo o quê? Pode ser uma gripe? Pode. Mas quantas outras coisas podem ser? Covid, chikungunya, HN não sei quanto, LPDO, nananã, CBN, HBO, tem de tudo, né? Tem um monte de sigla, a gente não dá nem conta. O que eu quero dizer isso falando isso para vocês? A mesma coisa. Chega o garotinho lá, né, o Joãozinho Peralta, aprontando todas, subindo pelas paredes. Ele é TDAH? Não, mas ele está aprontando, gente. O nariz dele está escorrendo. É isso. Não tenho como saber. Né? Eu tenho o quê? Sintomas. Eu tenho sintomas. Mesma coisa do espirro da tosse. Tenho sintomas. Ele apronta todos, ele quebrou o consultório. Eu só tenho sintomas. Eu vou precisar produzir dados. Eu vou precisar investigar mais. Eu vou precisar fazer o quê? O CPR nele, né? CPR é o nome do exame que a gente faz agora para o Covid, toda hora. Vou ter que fazer uma avaliação desse menino. E aí que está o detalhe. O que muitas vezes acontece conosco na psicopedagogia? A gente recebe uma criança... Cadê? Nós recebemos uma criança... Misericórdia, foi só falar do Covid, credo. Desculpa. Nós recebemos uma criança, nós ouvimos a queixa. E algumas vezes, essa criança passou por fono, essa criança já passou por psicólogo, essa criança já passou pelo próprio neuro, o neuro já deu algum laudo, já deu alguma informação, e nós não olhamos isso. Nós simplesmente fazemos o nosso trabalho. A gente pega, faz a anamnese, faz os testes e vai embora. Então, deixa eu contar um segredo para vocês. Olhem todos os exames. Olhem todas as informações chegarem até vocês. Por quê? Porque isso ajuda. Isso ajuda vocês, tá? Isso orienta já o nosso olhar. Aí, eu já tive algumas confusões com alguns colegas que dizem assim, mas isso enviesa o nosso olhar. Gente, não existe olhar puro. Não existe olhar puro. Todo o tempo o nosso olhar vai estar enviesado, seja pela nossa formação, seja pelas nossas experiências, seja pela fala dos pais. Eu já vi profissionais de renome falar assim, não faça, vocês devem saber, não faça anamnese no início, só faça no final para não comprometer o olhar, né, enviesar o olhar de vocês. Gente, o que acontecia quando nós não fazíamos, né, quando não havia essa discussão e nós não fazíamos a anamnese no início? O que acontecia? A gente ficava buscando tudo, a gente virava um menino do avesso. E nós levávamos efetivamente 10, 12 sessões para poder acabar a avaliação psicopedagógica, porque você tinha que fazer uma avaliação, um check-up geral no menino. E aí, o que acontecia? Perdia-se tempo. Porque você fazia 10 sessões avaliativas, uma por semana, dava 12 semanas, né? Mais de 2 meses. E o menino ainda rodando na escola. Só que o que acontecia? Você estava avaliando e acabava que você fazia algumas intervenções. Então, esse menino ia mudando.
né? Os sintomas iam mudando ao longo do tempo. No final, você... Meu Deus, a minha hipótese já não fecha mais, porque ele já mudou. Então, cuidado com essa questão de eu vou enviesar meu olhar. Gente, todos os nossos olhares são enviesados. Não existe pureza científica, não existe, né, neutralidade científica, como dizia Bourdieu. Bourdieu, na Miséria do Mundo, chega a essa conclusão. Nós não temos neutralidade científica, tá bom? Pegando o exemplo lá da gripe, olha só, qual foi o procedimento que eles utilizaram para fazer o diagnóstico? Fizeram um resumo de todos os dados importantes, ou seja, o que foi importante? Os sintomas. Então, estudante espirrou e tossiu num contexto de um agrupamento de pessoas com sintomas de tosse, espirro, coriza e irritação na garganta. Então, o que ele fez? Ele elencou os sintomas, ele ouviu as queixas. E aí, é uma habilidade que nós vamos precisar ter sempre, que é elencar, diferenciar fatores importantes de fatores não importantes. Por exemplo, o Joãozinho, ele tem TEA. Tem um diagnóstico de TEA, está com dificuldade de aprendizagem, ele está no processo de alfabetização. O Joãozinho não desenha. Aí o Joãozinho tem falha fonológica, ele tem falha de orientação espaço-temporal, ele tem falha de organização, ele tem uma série de falhas. E aí, de repente, você foca no fato dele não desenhar. Isso é um sintoma relevante? Isso é uma informação relevante diante do contexto do Joãozinho que tem TEA? Muito provavelmente não. Porque é lógica, né? Se ele não tem uma relação, se ele não foi estimulado, ele não manipula materiais escolares, ele provavelmente realmente não desenha. Se ele tem inúmeras barreiras de aprendizagem, ele não senta, ele não olha para os objetos, ele não olha para os estímulos. Como é que o Joãozinho vai desenhar? E aí, muitas vezes acontece que nós vamos focar numa informação que ela não é a primordial e não é a relevante, e não vai nos ajudar a fechar a nossa hipótese. Aqui nesse raciocínio clínico, né, usando a ideia do resfriado, a hipótese deles era ou resfriado ou rinite alérgica. Aí, terceiro passo, reconhecendo o padrão de resfriado comum, isso já vi esse filme antes, através do reconhecimento do script, o analisamos no contexto da reunião. O que ele quer dizer com isso? Espera aí. Quais são os critérios para eu classificar isso aqui como resfriado? Aí eu pergunto de vocês, quais são os critérios que eu utilizo para classificar a dislexia, o TDAH, a descalculia, a disgrafia, o transtorno de leitura, o transtorno de escrita? Quais são os critérios? Agora eu quero saber quais são os critérios. Quais são os critérios que vocês utilizam? Rose, é só tu que está com a câmera aberta. Não fecha, Rose. Não. Eu já peguei sua tosse, seu espirro. Oh, meu Deus, desculpa. Então, Rose, quais são os critérios que eu utilizo? Qual? DSM-5. Ou CID-11, né? A gente usa ou DSM-5 ou CID-11. Não, CID-10 ainda. Eu estou no 10 ainda. Querida, atualiza. 1º de janeiro, CID-11. Ai, tem que estudar. Tem que estudar, né? E muito. Porque mudou bastante coisa. Muita coisa. Eu estava lendo e achei assim... Porque a gente pega, a gente tem, e aí a gente coloca o padrão. Aí vai andando no padrão, De repente, ai meu Deus, tem que olhar para o lado. Né? Essa minha chamada, eu estou aqui, igual o João Batista, clamando no deserto, chamando vocês a sair do padrão, a sair da forminha de bolo. Tem que pensar, não tem jeito. Então, a Rose falou para a gente que ela usa, né? Ela usa o DSM-5, ou seja, quais os critérios descrevem a minha dificuldade de aprendizagem, o meu transtorno de desenvolvimento, meu transtorno específico de aprendizagem? Qual é o script disso? Eu vou pegar
e vou analisar dentro do contexto. Por quê? Porque o padrão descrito no DSM-5 ou no CID-11, ele está fora de contexto. Eu vou precisar contextualizar isso. Quem me dá esse contexto? A anamnese. São os pais que me dão esse contexto, é a escola que me dá esse contexto, tá? E aí que nós vamos fazer esse diagnóstico diferencial. É aí, a partir dessa análise, ó, percebem que é uma triangulação? Eu conheço esse padrão, eu já vi esse filme antes, eu tenho minha experiência, eu tenho minha leitura aqui, eu vou pegar o script, eu vou pegar a descrição do transtorno do DSM-5 e vou colocar no contexto. Triangulei, eu vou para o diagnóstico diferencial. Aí que eu vou fazer a análise. Aí que eu vou verificar quais são as características individuais dele, a história de vida dessa criança, se ele tem, né, antepassados com as mesmas características. Né? Hoje nós já sabemos que a dislexia ela tem um componente genético considerável, então eu preciso ter esse histórico. E esse tipo de processo, seja na medicina, seja na psicopedagogia, vai requerer conhecimentos prévios, vai requerer de vocês a experiência clínica. Ai, Priscila, mas eu estou começando agora. Não tem problema. Que bom que você está começando agora, né? E continue. Por exemplo, eu já comentei aqui com vocês, quando eu pego um teste novo, eu geralmente testo as crianças de graça, né? Eu solicito assim, ai, gente, quem tem criança aí, eu estou precisando testar. Eu testo, né? E depois dou relatório, dou instrução do que fazer. Mas por quê? Porque eu preciso ter o conhecimento prévio, eu preciso ter a experiência do uso do instrumento, por exemplo. Tá? Então, quando a gente traça esse paralelo entre a medicina e a psicopedagogia, a gente tem um processinho aqui, ó. Nós temos um processo que ele começa com a história do paciente, ele começa com a história da criança, ele começa com a história do adolescente, ele começa com a história dessa família. Eu gosto muito, por exemplo, no aspecto histórico, né? Eu gosto muito do que o Felipe Arries fez, porque ele não contou a história da criança, ele contou a história da família, né? O Felipe Arries, que foi um dos primeiros historiadores da sociologia da infância, então ele conta um pouco da vida no século XIX e ele conta não só da criança, porque a criança sem contexto, né? É difícil você entender uma criança sem o contexto dela, tá? E aí, essa é uma das contribuições da análise do comportamento. Eu não tenho como saber o que não me é falado. Tudo o que você souber que não lhe foi falado é dedução sua, é fruto da sua imaginação, é coisa sua, não é da família, não é da criança. Então, muito cuidado com as nossas inferências, né? A mãe falar e você diz, então é por isso, não, comportamento tal. Não. A mãe não falou nada disso, a mãe falou, Priscila, tu está dizendo para a gente não fazer análise? Muito pelo contrário, faça as análises. Mas as análises, elas precisam ter lentes muito limpas e muito claras, que são os nossos referenciais teóricos. Não utilize a sua autorreferência, não utilize... Uma coisa é a gente usar a nossa experiência de casos clínicos para orientar o nosso trabalho. A outra coisa é nós ficarmos tentando deduzir, descobrir o que não está posto. Tá? Então, eu sempre chamo atenção e peço muito cuidado em relação à história do paciente, em relação às nossas inferências, tá? E aí, a dica é sempre essa, né? Na primeira sessão em que o paciente conta a sua história, em que a família conta a sua história, a gente só ouve. Nós só ouvimos, né? A nossa escuta terapêutica, a nossa escuta ativa, o nosso comportamento de acolhimento acontece aqui. Tá? E aí, depois disso, né, nesse processo, eu já estou fazendo coleta de dados. Eu já virei a minha anamnese para coletar os dados que eu preciso dessa criança. Tá? Por quê?
a mãe, ela traz uma queixa. Nem sempre essa queixa, ela está adequadamente descrita, não é verdade? Vocês já passaram por isso, já passaram por situações que a mãe chega com o menino, que o problema dele, né, a situação dele não sei nem o que dizer, é um TDAH severo e ela acha que ele só não sabe escrever. E aí a causa dele não saber escrever não é a dislexia, é o TDAH severo, por exemplo, tá? Eu já tive casos acho que esse é o caso mais, assim, extraordinário que eu tive, gente, que foi o seguinte, foi um caso que mexeu muito comigo, até hoje eu acompanho ele à distância, não atendo, mas eu acompanho a família. Eu acho que eu já comentei, talvez a Rose, a Fernanda talvez saibam desse caso, mas era uma criança que tinha transtorno de conduta. Então, uma criança de 9 anos com transtorno de conduta, depois ele foi diagnosticado, tudinho. Mas os pais chegaram comigo e a queixa era, ele não sabe escrever, ele sabe ler, ele sabe ditar o que ele quer, mas ele não sabe escrever. Tu lembra desse caso, Rose? E aí, quando eu olhei, né, a grafia, o primeiro desenho que ele tinha feito, ele fez com 6, 7 anos, era uma grafia horrível, assim, a coordenação motora dele muito ruim, muito grosseira, e ele não dava conta de escrever, ele só escrevia letra bastão, então, e a escola fazia queixa disso, né, a escola fazia muita queixa, porque ele estava com 9 anos, ainda não escrevia e tudo, e os pais trouxeram, a queixa original era essa. Passou-se o tempo e eu, olhando a partir dos critérios do DCM, ele não encaixava em desortografia, ele não encaixava em transtornos específicos de aprendizagem. E aí a pessoa velha curiosa começou a olhar as outras sessões, né? Por que a gente faz isso? E aí eu comecei a ficar com a pulga atrás da orelha. Eu vou confessar a vocês. Eu fiquei assim, eu digo, gente, não pode ser isso. Não pode. Eu fiquei assim, eu digo, não, menina, isso é surdo da minha cabeça, eu tô vendo coisa que eu não devo. E aí eu entrei em contato era um professor da faculdade, eu pedi uma supervisão dele, nós debatemos o caso, ele falou, olha, observa, porque ele vai ter provavelmente, aí a gente criou umas estratégias, ele disse assim, provavelmente vocês vai ter alguma crise, porque você está começando a exigir coisas dele, né? E ele tinha os comportamentos assim, nossa, muito esquizoides, assim, de fazer vozinha, de manipulação mesmo. Até o dia que ele realmente agrediu uma criança até, que estava em adaptação na escola, ele agrediu, assim, muito feio, muito feio. Ele tinha sido avisado, a turma tinha sido avisada que não era para se aproximar, a criança girava ainda, né, tinha muita estereotipia, e ele agrediu de deixar a criança jogada no chão. Então, foi muita agressão. E aí os pais me ligaram, e só comigo. Gente, eu sou psicopedagoga. Não, ele não liga para mim, liga para a polícia, né? Não tenho nada a ver com esse menino. Mas os pais me ligaram, a questão do vínculo terapêutico, não tem jeito. E aí eu falei assim, venham para cá, e aí vamos ver quais são os caminhos que a gente toma, beleza? E aí, imediatamente, eu liguei para o meu supervisor, ele já ligou para uma amiga psiquiatra, então a gente já foi fazendo a redezinha, né? Nisso, quando ele chegou no consultório, conversei primeiro com os pais, né? E os pais me relataram todo o acontecido. Em seguida, eu chamei a criança na frente dos pais, e ele veio com aquela vozinha bem tati-pitati, com 9 anos, não era para acontecer. E aí eu perguntei, o que foi que aconteceu? Me conta. Aí ele, nada. Aí eu disse, não, eu estou sabendo que teve um acontecimento hoje na escola que não foi muito bom, mas eu quero ouvir de você, eu quero saber a sua versão. Aí eu tava me sentindo delegada, sabe? Aí eu olhei, aí ele virou para mim e falou assim, não, era tudo brincadeira, tia, meus pais entenderam errado, a tia entendeu errado, era só brincadeira. E aí a escola tinha mandado foto de como a criança tinha ficado, eu peguei as fotos assim, mas isso aqui não é brincadeira, olha como ele tá machucado. Ah, tia, ele não sabe nem brincar, tu sabe, ele é autista, né? Ele não sabe brincar. Por isso que ele ficou assim, a criança estava sangrando, eu disse. Não era.
nisso, os pais se desesperaram, porque viram que ele tinha zero culpa. Aí a psiquiatra chegou, ela foi atender ele lá no consultório, e aí ele foi encaminhado para o tratamento psiquiátrico mesmo, medicamentoso e tudo. Hoje, aí vem à tona, ele já tinha quebrado a casa dele 2 vezes, quebrar a televisão, quebrar tudo. Então, assim, os pais não contaram isso. Era um episódio que os pais não tinham contado, entendeu? Então, assim, quando eu falo da anamnese, do início, eu defendo isso, tá? Você fazer a anamnese no início do processo, ela é importante porque ela norteia o seu olhar, né? Nós temos alguns teóricos que fazem a orientação da anamnese lá pela 7ª, 8ª sessão, mas eu faço essa orientação. Senão você vai atirar para todo lado, você vai, muitas vezes, estar perdido no processo. Né? O que eu estou investigando? Aí nós tínhamos, né, quando nós tínhamos como prerrogativa essa anamnese no final, nós tínhamos processos avaliativos enormes, né? Nós olhávamos a criança exaustivamente em todos os lados, né? E isso faz com que a gente incorra com mais facilidade no erro diagnóstico, né? E a ideia de trazer o raciocínio clínico é que a gente reduza o erro diagnóstico. Ok? Até aqui? Meninas, fiquem à vontade. Eu tô pronto. Ok? Posso continuar? Não chorem, a mãe de vocês não está aqui. Sejam fortes. Então, olha só, quando eu faço a adequação do problema, ou seja, da queixa, ou seja, eu já sei o que eu vou fazer. Aí eu tenho a geração de hipóteses. Eu sei para onde eu vou caminhar. Eu sei o que eu vou investigar. Só um minutinho. Eu sei o que eu vou investigar. Se eu sei o que eu vou investigar, eu sei os testes que eu vou utilizar. Eu sei os recursos que eu vou utilizar. Essa não é a nossa grande dúvida, muitas vezes. Ai, que teste que eu vou utilizar? Que recurso eu vou utilizar? Eu só consigo fazer isso quando eu defino uma hipótese, né? Por exemplo, a minha hipótese é a dislexia. Então, que testes eu vou utilizar? Quais são os recursos que eu vou estar utilizando, né, nesse diagnóstico? Aí que eu começo a desenhar o meu roteiro avaliativo. Porque no raciocínio clínico, eu vou montando, eu vou definindo as minhas hipóteses a partir da escolha dos sintomas, a partir da escolha dos problemas certinhos, a partir do refinamento da queixa, eu defino a minha hipótese. Definida a hipótese, eu sei o caminho da geração de dados que eu preciso, eu sei os dados que eu preciso comprovar ou não. Fica mais claro? E aí, o que acontece? Eu vou fazer o diagnóstico a partir do script. Ou seja, eu tenho um script lá, eu tenho os critérios os critérios de classificação desse transtorno ou dessa dificuldade. Eu vou checar. Checa, não checa, bate, não bate. Confere ou não confere. Acabou. Não tem mistério. Muitas vezes e aí eu vou falar de mim no início do meu processo. Ninguém me contou que tinha que ter DSM-5, gente. Ninguém me contou. Eu não tinha DSM-5. De onde que a gente tirava as hipóteses? Não tinha, a gente tinha os critérios, mas ninguém falava que era do DSM-5. Eu lembro disso. Aí você ficava, eu usava, por exemplo, os critérios dos próprios testes, o crivo do próprio teste, para poder isso, né, gente? 2010, um pouquinho lá atrás, né? Assim, pouca coisa. E aí, nossa, ficava, digo, gente, e eu sentia a falta disso, eu tenho que ter um script, eu tenho que ter uma... E aí, quando eu chego na faculdade de medicina, ele me traz essa clareza, essa beleza que é o raciocínio clínico. Olha só, nós temos 2 modelos de raciocínio clínico, tá? O rápido e intuitivo, o lento e deliberado. São 2 tipos. Vamos lá. Primeiro, que é o rápido e intuitivo. Vamos lá. Quando você vê essa imagem, né, era para me ter aparecendo o texto aos poucos, mas enfim. Quando a gente olha essa imagem do
do Neymar, aqui do Sistema 1, eu olhei para o Neymar. O que eu digo? Jogador da seleção. O Neymar é só jogador da seleção? Não, ele joga, acho que é no Paris Saint-Germain, né? Eu não sei qual é o time dele. Mas ele joga na Europa. Mas não é isso que a minha imagem está dizendo. A minha imagem está dizendo que ele é jogador da seleção. Por que eu chego a essa conclusão? O que a minha intuição me diz? O que eu consigo ler dessa imagem? O uniforme é a primeira coisa. A camisa do Brasil. É o que eu já tenho na minha experiência. Eu sei o que essa camisa representa. E eu sei que essa camisa especificamente é de futebol. Mesmo se não tivesse essa bola que é de futebol, eu saberia pela camisa que é de futebol. Ok, mas eu tenho ainda o adicional, que é a bola. Então, eu tenho 2 grandes critérios aí, que são a camisa e a bola. E a própria figura do Neymar. O Neymar é um esportista, né? Um desportista do futebol. Então, eu não vou ver o Neymar numa quadra, eu não vou ver o Neymar com uma blusa da seleção de vôlei, eu não vou ver o Neymar com uma roupinha de ciclista. Eu vou ver sempre o Neymar com uma camisa de futebol. O que eu quero dizer para vocês? Num processo, num sistema rápido e intuitivo, eu vou ter, né, os meus conhecimentos prévios funcionando. Aí vocês dizem assim, Priscila, chega algum dia que a gente bate o olho no menino e sabe o que é? Chega. Principalmente TEA. Quando a gente tem muita clareza dos critérios, gente, isso é a coisa mais linda do mundo. Do mundo, assim. Você tem muita clareza dos critérios, de verdade. Tem caso que você fica na dúvida, assim, será? Eu tenho um caso que até hoje eu sou louca para encontrar a família, que eu preciso tirar esse tirateima, que a gente não sabia se ele era TEA ou TDAH severo. Assim, eu vim para São Paulo e a gente não conseguiu fechar isso. Eu estava 3 anos com ele, né? Eu e a mãe, a gente decidiu o seguinte, a mãe psicóloga, vamos tratar as debilidades dele, ponto, para ele, né, se desenvolver. O nome do que ele tem, a gente vai descobrir depois, porque ninguém conseguia fechar. Ele veio para São Paulo e para o Rio. Em São Paulo, TEA. No Rio, TDAH. Só para vocês terem ideia, assim, nunca fechou. Foi um caso, para mim, que eu tenho muita vontade de encontrá-los para saber. Mas tem casos que não, que você bateu o olho, você sabe o que é. Principalmente TEA clássicos, critérios muito, muito certinhos, você consegue olhar. Isso é um diagnóstico intuitivo e rápido. Aí, qual vai ser o nosso trabalho? Nosso trabalho não é diagnosticar TEA. Nosso trabalho é saber o que ele não sabe, né? É saber o que ele não aprendeu. É saber por que ele não aprendeu. É só isso. Mas tem... E aí é que tá. Por que é importante nós sabermos que ele é TEA? Porque aí eu já tenho uma série de descritores que podem estar falhando. Então, primeira coisa, já sei que função executiva tem falha. Comunicação tem falha. Habilidade social tem falha. Aí, Priscila, e como é que isso contribui ou interfere na aprendizagem? Função executiva, memória, atenção, controle inibitório. É isso que eu vou avaliar. Comunicação, receptiva e expressiva. Eu vou avaliar como é que tá. Porque eu preciso disso para ele ler. Eu preciso disso para ele seguir instrução. Preciso disso para ele viver na escola. Habilidades sociais. Aí eu vou para as barreiras. Quantas barreiras de comportamento ele tem que dificultam a aprendizagem? Percebem como o fato de eu saber o que ele é, eu consigo, pelos critérios, definir o que eu vou avaliar? Gente, eu não vou... quantas vezes eu avaliei? Acho que pouquíssimas vezes eu avaliei psicomotricidade em TEA. Para mim, não importa. Eu, psicopedagoga, a única coisa que eu olho é motricidade fina, por exemplo, né? Porque todo o restante eu jogo em barreiras. Toda a desorganização motora dele, o fato dele não sentar, né? A estrutura corpo-esquelética dele, tônus muscular, eu vou jogar em barreiras e vou tratar como uma barreira. Entende? Então, assim, tem coisas que a gente consegue fazer diagnóstico rápido e intuitivo. Tem coisas que não.
Olha só. 7 vezes 32. Eu tenho que puxar a calculadora, ou eu tenho que pegar um papel e uma caneta e fazer a conta. Eu não vou te dar esse resultado imediatamente, igual, tal qual eu olhei para o Neymar e ser aquele jogador da seleção brasileira. E aí eu preciso de quê? De recursos. 7 vezes 32, qual é o recurso que eu ia utilizar? Calculadora. Ah, não tenho calculadora, não tenho esse recurso. Eu uso papel e caneta. Não tenho papel e caneta, não tenho calculadora. Gente, eu vou ter que pensar numa estratégia de cálculo mental, né? Posso usar aqui base 10, né? 7 vezes 3, ou 7 vezes 30, mais 7 vezes 2. Então, eu tenho caminhos para fazer esse cálculo, mas ele vai me dar mais trabalho. Ele vai me dar mais trabalho. E aí é que está o detalhe. Eu tenho diagnósticos que me dão mais trabalhos, que vão precisar, que serão mais lentos, e eu vou precisar de mais trabalho. Eu vou precisar do meu sistema de metacognição. Eu vou precisar elaborar roteiro de avaliação. Eu vou precisar de descritores mais claros. E aí a gente joga aqui num quadrado cartesiano, né? Em que eu tenho, por exemplo, a intuição, ela está mais próximo de um processo inconsciente rápido, tá? Um processo inconsciente, peraí, que vai estar diretamente ligado às minhas experiências, às minhas habilidades e aos meus conhecimentos prévios, do que se eu tiver que... Sai, Bartô, só um minutinho, gente. Porque senão ele vai pular aqui em mim. Sim, eu jogo água no meu gato, gente. Perdão, desculpa, Luísa Mel, mas Bartolomeu não é fácil. Então, quando eu olho para cá, para esse cantinho, né, do Neymar, e eu tenho um diagnóstico rápido, quase que intuitivo, quase que inconsciente, né? Ele vai estar no oposto extremo de um diagnóstico metacognitivo, em que eu tenho que estar plenamente consciente, com todos, não vai ser rápido, né? Eu vou precisar de um processo avaliativo. O nosso trabalho, ele é metacognitivo. Como eu falei, existem casos que a gente vai olhar pelo sistema 1? Existem casos, mas a maior parte eu vou estar trabalhando no sistema 2, em que eu tenho mais tempo a ser trabalhado, tem que ter recurso, tem que ter teste, tem que ter estratégia. Por exemplo, no meu caso, já teve situações de eu olhar para crianças e assim, olha, ele tem dificuldade de aprendizagem nenhuma, vai com Deus. Eu olhei a criança, eu não tenho o que fazer com ela. Ela precisa de psicólogo, por exemplo. Ela precisa de um esporte, ela precisava de outras coisas, mas não de mim. E aí eu consigo... Que foi, Rose? A Rose não colabora com a TDAH, gente. Eu fiquei... Não, é porque você vai falando e eu vou colocando todo mundo aqui, e aí eu começo a gesticular, porque assim, eu acho que eu tenho um pouquinho de TDAH também. Lá só vem. Um pouquinho. Lá vem a pessoa. Eu começo a formular e daqui a pouco eu já estou dialogando aqui com os meus dedos. Mas Então, esse é um cuidado que nós temos que ter no raciocínio clínico. Então, ter clareza que o nosso trabalho ele é um metacognitivo. Tá? Ai, meu Deus. Cadê? E aí, como já dizia Sherlock Holmes, dados, muitos dados. Preciso de dados, né, Fernanda? Eu preciso de dados, não posso fazer tijolos sem barro. Não tem como. Eu preciso de dados, eu preciso de evidências, eu preciso testar esse menino, eu preciso criar contextos em que ele responda ou não, em que ele apresente as habilidades ou não. E aí, quando a gente pensa na história, por que eu falei dos exames? Por vezes a gente olha assim, mas eu vou olhar um exame do neuro, geralmente tem um laudo. O laudo ele é bem explicativo.
Então, você tem como saber qual é a linha de pensamento, qual é o raciocínio clínico do neuro. Por que ele mandou para você? Aí você tem o psicólogo. Quando você pega o relatório do psicólogo, ali está o raciocínio clínico do psicólogo, as hipóteses que ele levantou. Percebem que nós podemos utilizar, né? Precisamos olhar as informações dos colegas, principalmente se a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, eu preciso olhar as informações dos colegas para poder receber para poder construir também o meu raciocínio clínico. Isso nos ajuda. Tá? E aí, aqui, a nossa ideia é o seguinte, ouvir a história do paciente, fazer uma boa anamnese é fundamental, né? Fazer as perguntas, mesmo que óbvias. Eu, por exemplo, ano passado, eu falhei numa... Gente, vocês não têm noção. Eu falhei numa que, assim, ela com muita característica de TDAH desatenta, muita dificuldade na escola, e aí não tinha nenhum transtorno específico de aprendizagem, ela só tinha dificuldade mesmo na escola, e aí eu pedi para levar no neuro, né? Porque ela estava gritando ali, ela atendia todos os critérios de um TDAH desatento. E ela tinha falha de rotina, já era uma adolescente de 17 anos, em período de pré-vestibular. O que aconteceu? Passou, se fiz a anamnese, tudo direitinho, vai. Quando chegou na devolutiva, gente, vocês não têm noção, eu queria morrer. O pai vira para mim e diz assim, o pai não tinha participado do processo em nenhum momento, mas o pai vira e fala, quando eu falei, eu digo, ó, precisa levar no neuro, a gente precisa fechar essa hipótese, a minha hipótese é essa, e precisa levar no neuro, tá? Minha recomendação é essa. E aí ele vai fazer a prescrição do que for necessário e tal. A adolescente era muito desatenta, então, assim, eu acredito que ia chegar, inclusive, a necessidade de medicação, porque ela estava no período pré-vestibular, então ela ia se prejudicar. Do nada, o pai me atravessa a reunião e diz assim, então, nós vamos voltar na neuro dela. Aí eu, oi? Ela tem uma neuro? Aí o pai falou, sim, quando ela nasceu prematura, ela teve... Ai, como é que ele falou, gente? Porque é tão engraçadinho. Ela desligou, doutora. Aí eu, oi? Aí ele disse, ela morreu, aí depois ela voltou. Aí ela ficou em observação por 2 anos, depois ela ficou bem. Mas ela sempre foi lentinha. A mãe tinha feito toda a anamnese comigo, eu perguntei, a mãe simplesmente disse que tudo normal. Tinha sido tudo bem no parto e tal. Perguntei a pigada, nananana. Gente, muda toda a história. Muda toda a história. Inclusive, havia a possibilidade dessa criança ter uma paralisia cerebral. A gente não soube, eu não sabia, e eles também não souberam me dizer qual o tamanho do dano que ela sofreu devido à anóxia, né? Então, gente, eu fiquei com a cara de banana para os pais. Eu refiz a avaliação, eu digo, não, peraí. Aí eu falei, ó, essa informação muda tudo, refizemos a avaliação, mesmo assim ela foi para neuro, né? Mas já foi com essa recomendação, com esse histórico, muda tudo, né? Mas, gente, eu fiquei cara de banana. Então, não é só vocês, não, eu também. Caindo mais casca de banana, vocês nem imaginam. Pri, em processo que eu inicio a avaliação, eu peço à família exames de visão, sangue, entre outros. Solicito que procure o pediatra especialista. Me dá um ok se está tudo bem. Atividade de criança não... Perfeito. Nossa, isso é muito, muito recorrente, Fê. O menino um monte de coisa, não sei o quê, e os pais, assim, desesperados que a criança não lê. O menino nem enxerga. O menino precisa de óculos, também já passei por isso. Passei por situação da criança que... Outra, um pai levou o menino com problema na fala, né? O pai não sabia. O menino tinha a língua presa, então falava bem, bem difícil.
Aí o pai virou para mim, eu falei, pai, ele faz fono? O pai disse, não, por quê? Eu, eu fiquei, eu digo, será que o pai não está escutando? Aí eu falei, eu digo, pai, ele tem a língua presa. Aí o pai, não sei. Aí eu digo, como assim? Aí ele disse, não, ele sempre falou assim, pai. Aí eu pedi para a criança sair, né? Eu disse, pai, ele não fala normal. Pai, tu fala normal. Ele, não. Eu disse, não. Ele disse, eu pensei que era jeitinho de criança falar. O menino tinha 8 anos. Eu disse, não, paizinho do meu coração. Não é jeitinho de criança falando, tá tudo errado aí. Aí eu pedi para levar no otorrino, tinha que cortar o freinho da língua do bichinho, né? Imagina. E aí, esse mesmo caso, o pai passou-se e tal, quando eu fui fazer a devolutiva, a mãe nunca tinha aparecido, aí a mãe apareceu na devolutiva. Eu disse, vou proibir esses pais de aparecerem do nada. Aí, conversa vai, conversa vem, eu tinha pedido DEPAC, eu digo, vamos fazer uma avaliação, porque eu não sei, ele não escuta legal. Aí a mãe disse, quando ele era pequenininho, ele teve uma internação de otite, ele quase perde a audição. Aí o pai, foi mesmo? Eu digo, não, o senhor não é um bom informante. O senhor, pelo amor de Deus, o senhor vive na mesma casa que o seu filho. Ele não sabia, ele não lembrava. Só para vocês, então, assim, não é só vocês que passam por isso, não, eu também passo. E, Fê, essa ideia, né, de pedir do pediatra e tal, eu tinha parceria com pediatras, né, com alguns pediatras e pedia, né, eu já fazia encaminhamento, porque, por exemplo, no plano de saúde, lá em Manaus, eles não aceitavam o meu encaminhamento como psicopedagoga para exame, mas eu encaminhava para o pediatra fazia os formulários, as guias, né, as guias direitinho e ficava tudo bem. E isso que a Fê trouxe é muito interessante, porque não só pela questão da anemia, tá, Fê? Por exemplo, criança anêmica não aprende e tal, mas existem processos cognitivos que a gente consegue fazer a gente consegue, né, avaliar e diagnosticar por testagem e contagem de hormônio. Então, tem criança, por exemplo, eu tive principalmente os adolescentes, né? Eu tive um adolescente que ele tinha hipotiroidismo. Mano, ele vinha morrendo. Ele ia fazer vestibular, eu dizia, gente, esse menino não vai funcionar no vestibular. E aí, a mãe médica, só para vocês terem ideia, eu chamei a mãe e digo, mãe, tem alguma coisa orgânica nele. Não tá legal. Aí a mãe pegou, fez as testagens lá, ela disse, ele tá com hipotiroidismo. O menino era todo... Ele era maior que eu. Mas, mano, eu digo, gente, dá um copo de Coca-Cola desse menino para ver se ele reage. Mas é assim, entendeu? Então, olhar os exames, ter acesso a esses exames é importantíssimo. Pedro falou assim, eu envio para o oftalmo. No estágio que eu fiz com o Rafael Pereira, ele fazia uma testagem com labirinto. O que ele fazia? Ele botava um labirinto na parede e a criança tinha que chegar ao final com o olho e depois ir com o dedinho. Foi uma forma que ele nos ensinou de fazer para verificar se a criança conseguia. Ele deixava numa distância razoável, né? E a criança ia com o olhar e depois com o dedinho. Então, ali você já pega essa criança, tem os movimentos, né? Eu não vou lembrar o nome dos movimentos, é tão bonito esse nome, toda vez eu esqueço. Mas os movimentos sacásticos, não lembro o nome dos movimentos dos olhos. Tu lembra, Rose? Enfim, se tem, e também se não tem miopia, não tem astigmatismo nem nada, né? A outra coisa que o Rafael Pereira também, no estágio, ele nos ensinou a fazer, era a testagem auditiva, por exemplo, né? Que ali é uma sondagem. Então, você pega, bota a criança sentadinha com os olhos fechados e você traz um chocalhinho de um lado, de outro, e aí ela tem que te dizer de onde está vindo o som, que é uma forma de orientação sonora. Se a criança falha, você já tem um indício aí, né, de pedir, por exemplo, uma avaliação da fono, uma avaliação do otorrino, tá? Então, são algumas coisas que, assim, eu aprendi com o Rafael, eu achei interessantíssimo, porque realmente, às vezes a gente passa direto, né? O menino vai dando um monte de problemas e só faltava óculos. Não tinha nada, né?
A gente manda logo pro hospital, bota logo esse menino. Então, gente, quando nós falamos, por exemplo, dos dados, né, como a Fernanda bem colocou, eu preciso ter evidências, eu preciso construir evidências, né, demonstrar dados concretos que confirmem ou não o meu raciocínio clínico, tá? E aí, né, já lá na medicina, eu tive contato com essa perspectiva da medicina baseada em evidências. Hoje nós temos, né, num processo de simetria também, uma pedagogia baseada em evidências, uma psicologia baseada em evidências. Uma pessoa que eu sempre indico, gente, ele é muito, muito maravilhoso, assim, eu sou apaixonada por aquele homem. Ele é urologista, que é o Rafael, é o doutor José Neto, tá? Eu acho que eu até mandei para vocês lá no grupo do Telegram, quem não olhou, tá lá para cima, tá logo no início, ele ensinando a ler artigos científicos, mas ele tem, inclusive, um curso sobre, no caso dele, a medicina ou estudos baseados em evidência, alguma coisa assim, mas eu sei que é bem genérico e é muito legal, é bem interessante o trabalho dele com esse processo diagnóstico baseado em evidência. Ele é muito, muito, muito interessante, é muito estudioso, muito gente boa. Por que a medicina mudou e por que eu achei interessantíssimo nós pensarmos numa psicopedagogia baseada em evidência? Para a gente evitar os erros frequentes em diagnóstico, tá? Infelizmente, nós temos aí, eu já peguei muitos casos, né, de ter que refazer diagnóstico, de ficar sabendo, de ler artigos científicos sobre isso, sobre erro de diagnóstico. E aí não é só a perda do tempo, é a perda do investimento que foi feito, são, né, as falhas, são as angústias criadas na criança, na família. Então, errar um diagnóstico é bem complexo. Por isso que eu digo assim, todas as vezes que eu tenho dúvida, eu recorro a alguém. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, alguém me socorre, né? E aí eu vou procurar alguém que seja mais próximo daquela temática, por exemplo, tá? Nós vamos ter sempre viéses cognitivos associados a erros diagnósticos. Por isso que eu comentei sobre o enviesamento do olhar. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. E aí nós temos aqui ele fala, né, sobre os diagnósticos difíceis, mas são da medicina, que são os camaleões, as zebras e os unicórnios. O que ele quer dizer com isso? A zebra é aquilo que nunca jamais vai ser. Por exemplo, eu tenho um caso de um garotinho que ele só era estranho. Um garotinho não, um adolescente de 12 anos. Ele era só esquisito, a vida toda ele foi esquisito. Ele era autista. E aí só foi descoberto quando ele teve uma crise na escola, porque invadiram a escola dele com um tiroteio, não sei o quê. E aí ele realmente teve uma crise, ele se desorganizou muito. Mas ele tinha uma série de sintomas, né, de evidências de que ele era autista, mas a família nunca observou. Só achava ele estranho mesmo. Os camaleões são aquelas crianças ou aquele pacientinho que chega e ele vai mudando conforme você vai puxando. Sabe o novelo de linha que você vai puxando, puxando? Ou seja, quando você recebeu a queixa dele, ele tinha uma queixa. Lembra que eu comentei? A queixa inicial lá do garotinho com transtorno de personalidade era uma. Ele não escreve. Então, ele foi mudando no final. Ele tinha algo muito, muito, muito sério. Era o transtorno de personalidade, tá? E os unicórnios são aqueles que chegam super complexos, é o inverso da zebra, né? É aquele que é super complexo, que chega cheio de coisa e no final não é nada, né? Ou pode ser, aí a gente tem duas interpretações, ou pode ser um caso super raro, né? Que aí você vai publicar, fazer um artigo científico e tudo, e o transtorno vai ganhar seu nome. Transtorno de aprendizagem, Fernanda Mariano, já pensou? Ela que descobriu, né? E é isso que eu digo, na nossa área nós não temos esse hábito, nós não temos essa prática de diagnóstico
efetiva, né, de construção de diagnóstico, construção de critérios. Nós sempre estamos utilizando critérios já postos, a gente não especifica os critérios, né? Essa é uma coisa que eu brigo bastante, que falta pesquisa. E aí eu já não posso mais brigar em público porque eu estou devendo, então tenho que ficar na minha. Eu tô 2 anos sem publicar nada, então posso cobrar ninguém. Não é verdade? Então, gente, apesar de o nome ser difícil, né? Raciocínio clínico e tudo, vem da medicina, mas é algo muito simples, é algo que, como a Fernanda falou, às vezes a gente já faz, só não sabe o nome, né? Talvez ele seja um pouquinho mais específico, né? Tem o passo a passo um pouco mais específico, porque aí nós temos o quê? A história do paciente, a anamnese, são os 2 passos, raciocínio de avaliação diagnóstica, que é onde eu vou definir quais os testes, quais os recursos eu vou utilizar, propedêutica, ou seja, plano terapêutico, plano interventivo, né, e o tratamento em si, ou seja, o que eu realmente tenho que fazer, ponto. É isso, né, é o nosso trabalho psicopedagógico. Você parar para pensar, só tem nomes diferentes, mas é o nosso trabalho psicopedagógico. Quando a gente bota no nome da medicina, fica chique. Na nossa, é o mais próximo da pedagogia de todos mesmo. Né? Não fica tão chique. Mas tá tudo certo, é a mesma coisa. Cara da Rose. Dúvidas, meninas? A Rose tá. Dúvidas, vou começar a chamar pelo nome. Michele, Fernanda, Mariana. Olha a Michele, apareceu. Gabi. A Gabi é Gabri. Eu só chamo a bichinha de Gabi, tudo errado. Maria Madalena, Vivi, Ariane. Dúvidas até aqui? Tá tranquilinho? É Gabi mesmo? Obrigada, Gabi. Você salvou. Andréa. Priscila, aquela hora você estava comentando com a Rose do DSM-5, né? Isso. É a partir das queixas que nós devemos procurar, né? Alguns critérios? Sim, sim. Você recebe a queixa e aí você corre lá no DSM-5 para encaixar essa queixa dentro do DSM-5, para você ter critérios de avaliação. Então, por exemplo, a criança, ela não lê, não escreve, não se orienta no espaço, né? Não tem falha de sequência lógica. Aí você corre lá no DSM-5, que aí é uma queixa só de transtorno específico de aprendizagem. O foco da mãe ali é aprendizagem. Então, você vai lá no DSM, porque lá os transtornos são específicos, aí de leitura, de escrita, de matemática. Aí você vai no de escrita, por exemplo. O que está acontecendo? O que encaixa? Encaixa, ela tem todos os critérios, então a nossa primeira hipótese aí vai ser o quê? Que tem um transtorno específico de escrita. Aí você vai pegar testes relacionados ao transtorno específico de escrita, dependendo da idade dela. PROLEC, BACLI, TDE2, que mais que tem? PROAD, que mais, gente? Não falei todo, não. Aí tem CONFIAS, o agora. Não, compressão leitora é outra coisa, para leitura. Questão daqui escrita. Então, aí que você vai selecionar os testes, porque senão tu vai descer teu armário todinho, testar um menino de ponta a ponta, para no final dizer, então é isso. Ixi, a gente fez muito isso, não fez não? Quem é mais antigo aqui? Fizemos muito isso, mano. Muito, muito. Priscila, sabe uma coisa assim que eu enlouqueço? Só rapidinho, já Rose. enlouqueci muito. Hoje Ok, eu já tô Andréa? mais... Vai, Rose. Desculpa. Não, tranquilo. Entra essa questão do DSM-5, ele não nos é apresentado enquanto psicopedagoga. Ninguém apresenta para a gente e fala prazer DSM-5, né, Andréia? E da mesma forma são as avaliações. Só um minutinho, Davi. Ela vai matar o Davi agora. A menina Davi vai morrer agora. O Davi agora... Aí, a questão das avaliações, desses testes, porque eu fui comprando tudo.
parecia, posso aplicar, fui comprando. Nossa, eu tenho uma fortuna aqui atrás de mim. Tem coisa que a gente nunca usou, né? Nunca usei, nem sei. E não vai dando tempo de estudar. Aí você lê, e tem muitos, assim como quando nós começamos com a questão do ABA, da análise do comportamento, tem muitas palavras que não são muito vocabulário, que não nos pertence, é da psicologia, e não nos pertence. Então, assim, não é fácil, não. Não é fácil. Nossa, sobreviveste, né, Rose? Vai tirando leite de pedra. Por isso que aí, às vezes, fala alguma coisa assim, meu olho, assim, estatala, pula do rosto, porque realmente é uma das coisas, assim, nós, psicopedagogas, eu vejo, assim, a nossa situação nesse atual momento de sobreviventes mesmo, porque a gente vai estudando e buscando, né? Formação mesmo, a gente tem que se formar, a gente tem que olhar todas as áreas. Quando o título lá foi, né, a psicopedagogia na medicina, né, medicina para a psicopedagogia, eu falei, gente, que chique, uau, né, porque mas a gente não é como análise do comportamento, aí você descreve naquela primeira aula, a gente já faz. Mas a gente não... A gente tem a síndrome, né, da pedagoga ainda, da humildezinha, eu não conto, eu não consigo, eu não sei, né? O que nos falta, Rose, muitas vezes é a sistematização do nosso trabalho, por isso que eu pego no pé. Quem é minha supervisionada apanha um pouquinho, porque tem que escrever, não tem jeito, porque você vai sistematizando o pensamento, você vai produzindo evidências, né? E aí depois você quer escrever um artigo, alguma coisa, tá ali, tá pronto, tá registrado, sabe? E assim, essa questão do comprar muitas coisas, vou comprar todos os testes, é normal. Por exemplo, eu fico desesperada quando eu sei que tem um teste novo, eu fico desesperada, mas eu não compro mais, porque eu digo, gente, eu vou usar isso para quê? Aí eu, tá. Hoje eu já consigo me controlar, né, controle inibitório, mas é normal. Por quê? Porque nós temos aí a pedagoga que mora na gente. A gente não faz mais papel crepom hoje em dia, então tem que ser um teste novo, né? Mas quem está começando, por exemplo, tem supervisionado meu que vem, está começando. A primeira pergunta é, que testes eu compro? Aí eu devolvo a pergunta, qual é o caso que você tem? Não, mas eu quero comprar os testes. Não, mas que caso que você tem? O que você vai investigar? Aí elas começam a entender assim, então eu não começo pelo teste. Eu digo, não, você começa pelo menino. Então, na verdade, recurso, né, nós vamos adaptando o menino que é existente. Lembra? Não acreditem no nunca, jamais, nunca será. Então, assim, não é que eu nunca vou usar esse teste, vai que acontece, né? Eu tenho um menino lá que precisa desse teste. Outro dia, sabe o que eu utilizei, eu tenho aqui? Papel de carta. Vocês lembram desse teste? Tem gente que nem nunca ouviu falar. Olha a cara da... Fernanda descobriu que existe gente mais antiga. Existe um teste chamado papel de carta, gente, porque está lá dentro. É meu sonho de consumo, eu não tenho. Eu tenho, eu sou velha. O que acontece? Eu não tenho. O único papel de carta que eu conheço é aquele que a gente trocava. Mas é daquele que a gente trocava. O teste foi feito baseado nas imagens daquele que a gente trocava. Sabe aquele ursinho com a coisinha na cabeça? As imagens feia, antiga. Só que o instrumento dele é muito bom, porque ele é para avaliação de escrita. Então, o trabalho dele é para descrição, escrita, enredo, contexto. Ele é rico para esse tipo de avaliação. E outro dia eu precisava avaliar um adolescente e eu digo, gente, o TDE sozinho não vai dar conta disso aqui, não. Eu tenho que avaliar essa outra parte, que é de produção textual. Menina, eles riam do papel de carta, que é feio, é muito feio. Eu vou mandar no grupo as fotos. Gente, é muito feio, mas o instrumento é muito bom.
Então, assim, olha só, eu fui tirar um instrumento lá de trás. Então, não é que eu nunca vou usar, né? Jamais vai acontecer. Não, eu posso até utilizar, mas eu preciso ter clareza do porquê que eu estou utilizando. Isso só vem com raciocínio clínico. Qual é a hipótese que eu quero confirmar a partir dessa testagem? Qual é a hipótese que eu quero confirmar a partir da geração desses dados? E essa é uma informação que eu sempre faço. Não existe, assim, eu, né, na minha academia, na minha formação, não existe coleta de dados, porque os dados não são maçãs que estão postos para você chegar com a sua cesta e coletar. Você tem que criar situações para gerar esses dados. Então, os dados não estão prontos. Você vai usar um instrumento para gerar o dado, você vai criar uma situação para que a criança responda ou não, você vai criar uma situação para, né, criar as contingências para que ela se comporte ou não conforme você queira. Então, por isso que eu sempre digo, não existe coleta de dados. Os dados não estão prontos, gente. Né? Tem que gerar os dados, tem que criar situações, tem que ter instrumentos adequados para você, então, fazer a geração desses dados com as crianças. E aí, como diz Sherlock, né, não existe tijolo sem barro, não existe relatório psicopedagógico sem os dados adequados, né? Dúvidas? Michele? A Michele abriu no microfone, eu achei que ela queria falar. Não, uma coisa que eu ia te perguntar, Pri, não sei se confere essa informação. Diz que agora não vai ter físico DSM-5 para comprar? Vai ser só... É verdade isso? Não sei, acho que é fake news. Ah, é? Não sei, porque se a gente parar para pensar no mercado editorial, não vale a pena, né? Ser só e-book. Não sei, então, não tenho acesso à informação, não. O que eu sei, assim, o CID-11 ainda está só em inglês. Eu acho que eu mandei para vocês o link, ou foi na comunidade. O CID-11 está só em inglês, então foi na comunidade. Vou jogar lá para gente, então, lá no... ele está só em inglês, Michele, só online. O CID-11 ainda está assim, está ruim. Né? A gente ainda tem que dar uma rebolada para fazer a tradução e tal. E o site onde ele está, eu apanho ali, porque é ruim de manusear. Ou eu sou muito burra, de duas uma, né? Eu acho que é a segunda opção. Mas ele está muito ruim. O DSM-5, o 6, eu não sei se vai ter só... no caso, né? Uhum. Tomara que não, né? Porque é bom ter, né, acesso do livro mesmo, né? Gente, como é que eu vou botar os meus post-it? Então... Pode não. A outra coisa que eu tinha que comprar, chegou. Eu vi que vocês compraram. Já lestes? Passou a olhar? Está em ótimo estado, ainda não li, não. Ela comprou no sebo. Ainda. Eu mostrei para vocês, o meu também tá bem bonzinho, comprou no sebo. Foi na estante virtual, não? Foi. Foi. O meu foi. Mariana, comprou onde? Na Amazon, mas não chegou ainda não. Tá vendo? Comprar no sebo que é mais rápido, menina. Mas legal. Vamos ver se aparece físico. Eu gosto do físico. A minha mãe já me brigou, disse que eu não posso estar comprando muito livro. Mas, enfim, né? Não sei. Dúvidas, meninas? Obrigada, Michele. Dúvidas, meninas? Mais alguém quer contribuir? Fernandinha, Vivi, Maria Madalena. Hoje nós somos pouquinhas, Fernanda. Eu posso falar de um caso mas... de um menino autista? Oi? Pode sim. Uma colega me solicitou. Eu posso falar? Pode dizer. Depois, Fernanda, desculpa, que atropelou. Eu mexendo com a Fernanda, tadinha. Vai, Michele. Uma criança autista? Isso, uma colega me solicitou ajuda. Ela é lá da escola que eu trabalho e fica com essa criança de 9 anos. 9 anos. Uhum. Isso. E a função dela é colaborar com a educação dessa criança autista. Só que ela não tem nenhuma formação, eles contratam sem nenhuma formação, só com o ensino médio. Tá. Então,
Aí, num dado momento lá, a gente estava no pátio, ela falou assim, Michele, porque ela sabe, né, que eu estudo, que eu comecei a atender e tudo. Ela falou assim, Michele, me dá uma dica aqui, vem cá, vem ver uma coisa. Aí eu fui, né? E aí o menininho repetindo várias vezes algumas frases, andando para lá com aquilo ali, andando para lá e para cá, e aí ele falava alguma coisa do tipo assim, não pode fugir da escola, tem que ficar dentro, não pode fugir, várias vezes falando isso, sabe? Sabe que o passado dele condena ele, né? Aí ela falou assim, pedi para você observar, porque a única coisa que ele quer fazer, além de ficar, né, fazendo essas repetições, é brincar aquela brincadeira de um seriado novo, que diz que a pessoa fica tudo parada, aí parece que começa a tirar a batatinha. Tá. Batatinha 1, 2, 3. Né? Isso. Aí ela falou assim, observa como que ele brinca. Menina, aí o menino falava, fica parada que eu vou te matar. Vai, batatinha 1, 2, 3. Mas era o tempo todo isso. Aí ela falou, como que eu faço para ele não querer brincar só com isso? Porque ele tem fixação por essa brincadeira. Ele não quer fazer nenhuma outra coisa. Aí eu falei, o que mais você sabe sobre ele, né? Aí ela falou assim, a professora falou que ele não gosta de ler nem de escrever, que ele não sabe, sabe muito pouco, né, na parte de português, de linguagem, tudo. E ele gosta de correr, de jogar bola, né? Só que aqui ele só quer brincar de batatinha 1, 2, 3. O que eu faço? Ela falou para mim. É complicado, né? Falar alguma coisa assim, dar alguma sugestão. Eu sei que eu fui tentar me aproximar desse menino. Aí eu pensei, meu Deus, eu sigo a liderança dessa criança, porque, né? Mas ele só tá fazendo essa brincadeira, eu vou tentar entrar na brincadeira, ele não é esquisito? Eu fiquei sem ação. E tu fizeste o quê? Nada? Tentei conversar com ele sem, né, seguir a liderança, tá? Falei, não vou entrar nessa brincadeira horrorosa, não, né? Eu vou tentar me aproximar de outra maneira. Aí entrei, assim, no campo de visão dele, tentei conversar, o menino me ignorou. Com certeza. Fingiu que eu não estava na frente dele, virou, catou a tia lá e começou batatinha 1, 2, 3. Acho que ele fiquei com isso. Que essa louca! Que pessoa, meu Deus, pessoa inconveniente. Sabe? Isso na cabeça, eu falei, nossa, eu não pude falar nada para minha colega, né? Acabei passando de boba, né? Menina! E aí que você acha numa situação dessa? Tem que fazer uma avaliação urgente das habilidades dele. E, assim, a dica tá aí, ele gosta de atividades motoras. Então, assim, ou ela propõe um enriquecimento ambiental com bola, ela já sabe que ele gosta de jogar bola, né? De repente, ela não dá bola para ele, né? Ela vai precisar aproveitar as habilidades que ele já tem, né? Apoiar-se nas atividades que ele gosta, lembra das preferências? Ele gosta de atividades motoras. Então, por exemplo, trazer a parte de escolarização, alfabetização eletroescrita, matemática para dentro das atividades motoras, né? Até ele conseguir, porque aí, por exemplo, pelo que dá para entender, é uma baita barreira. Ele fica na escola sob, né, estereotipia. Tenho que ficar, não pode fugir. Ele fica se convencendo, mas ele não está. Por essa brincadeira, né? Assim também é difícil, né? Mas o Batatinha 1, 2, 3 é uma brincadeira motora. Ela é de correr. É porque ela é como se fosse um manja-pega. A diferença é que no filme, na série, vocês já assistiram, gente? Quem se mexe, sabe? É o estátua. Atiram. Aí quem se mexe, eles atiram. É isso. Mas é uma brincadeira motora para ele. Entendeu? Claro que ele deve ter ficado vinculado ali ao Batatinha 2, 3, ao seriado. Mas é uma brincadeira motora. Ela pode ir substituindo por outras brincadeiras de repente. Entendeu? Todas motoras. Mas eu acabei ficando assim... No vácuo. Ela chegou se achando, vou conversar com ele. Ele olhou. Falei, né? Deixa eu ver o que eu capto aqui dessa criança. Aí, pessoa sem noção, vai entrando na brincadeira dos outros. Mas é muito isso. Aí, lembra da sessão passada que a gente conversou sobre preferências? Eu entendi a tua colocação, assim, eu entro na liderança dele. Cara, não tem jeito. Com as crianças autistas, a gente vai precisar adentrar via preferências, né? Porque senão eu não consigo captá-los. Eu não consigo trazê-los para
para minha intervenção, para minha avaliação, minha intervenção. Eles simplesmente me ignoram, eles ignoram a presença do outro, eles são indiferentes à presença do outro. Então, eu vou precisar sempre entrar pela preferência, sim. Tá? Então, não tem jeito, não. Oi, Fê, você ia falar. Na verdade, eu só ia te falar que eu não tenho dúvida. É uma área que eu gosto muito, a avaliação. Sim. Nossa, é algo que brilha meus olhos. Então, assim, a dúvida ela não tem ainda, né? Que é todo esse processo da análise de comportamento é algo que a gente já fazia, mas a gente tem, igual você falou, precisa chegar ao caso para a gente ter a dúvida. É verdade, né? É verdade. Mas é uma área que eu gosto muito e eu estudo muito dessa área. Eu adoro o processo de avaliação. Amo aprender novos testes. Então, a dúvida ainda não tem, mas... Não, mas não é dúvida não, eu queria só ouvir tua voz. Eu vim correndo, estava dirigindo, mas cheguei a tempo. Oh, meu Deus. Ai. Obrigada, Fê. Mas muito obrigada, viu? A Fê é uma querida lá de Goiânia. Tive o prazer de conhecer ela, a Rose, presencial, né? Ainda em 2019, eu acho. A gente foi fazer curso lá, curso presencial, aí conseguimos nos conhecer. A Gabi diz o seguinte, tem muitas brincadeiras que pode relacionar, pega, barra... Pega bandeira, barra manteiga. Ah, tá, ok. Pega, barra bandeira, enfim, é isso. Tu entendeu, né, Michele? As dicas aí de cemitério, queimada. De aproveitar, né, essa preferência dele mesmo, né? Uhum. E aí, por exemplo, depois você pode estar fazendo, no caso que ela precisa fazer a parte pedagógica, tem que avaliar o que ele conhece, o que ele tem de conhecimento pedagógico e começar a partir daí. Conhecimento de letras, reconhecimento de fonemas e tal, o que ele sabe, né? Não tem que fazer as avaliaçõezinhas. Eu não tenho esse aval para intervir nesse sentido, entendeu? Entendi. Então, ela, né, de uma forma sucinta, tem que eu pegar alguma informação para usar. Mas aí não rolou. Não rola, né? Fica difícil mesmo. Aí tem que pedir eu falei para ela realmente que ser avaliado, né? Mas não vai ser avaliado, eu não vou avaliar, entendeu? Não. Você faz o encaminhamento de você para você mesmo, entendeu? Você Mas é verdade, faz teu cartão, dá para os pais. Olha, ele está precisando de uma avaliação, vamos melhorar a qualidade de vida da sua criança. Gente, pelo amor de Deus, está perdendo aí o paciente. Né? Meninas, gostaram? Imaginavam que era isso, né? Eu sei que, como a Fê falou, a Rose também falou, a gente já faz isso, só não sabe o nome, né? A gente já come esse negócio, a gente só não sabe do que chama. Então, a gente já está trabalhando dessa forma, né? Quem está mais na prática, eu sei que tem as meninas que estão começando agora, mas e é legal que já estão começando, moderna, vocês viram como eu sou antiga, né? Então, já estão começando moderna, já estão começando com uma psicopedagogia, né, que se ocupa desse diagnóstico diferencial, que se ocupa das evidências, de produção de dados, né? E, menino, no meu tempo, a gente só faltava chamar o pajé para dançar, para ver o que o menino tinha, porque tinha como não. A cara da Fernanda vai. Mas, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Semana que vem a gente tem mais nosso último encontro, né? Deixa eu ver aqui as datas. Nosso penúltimo encontro. Aí, dia 31 é só estudo de casa. Ai, velho. Gente, janeiro já está terminando. Vocês entenderam que esse 2020 parte 3 está rápido? Que são 2020 parte 3, né? Porque essa pandemia não termina nunca. Ah, tudo bem. Vamos lá? Só uma perguntinha. Oi, Michele. Fica salvo para a gente os slides que você passa? Esses slides eu vou deixar e eu estou gravando também a nossa aulinha, tá bom? Eu vou até fechar. Peraí, deixa eu só